Maravilha, pessoal. Bom, estamos aqui voltando para mais um vídeo no nosso canal. Meu nome é Matheus, eu sou Lenda em Movimento. Estamos aqui para analisar mais uma empresa que soltou os resultados do primeiro trimestre de 2026. E, pô, se você não é inscrito no nosso canal, pelo amor de Deus, se inscreve aqui, deixa o seu joinha, curta, se aparecer o botão de hypar, hype esse vídeo e vamos juntos para mais uma análise, tá? Então, a análise da vez é de RD Saúde. RD Saúde, no site ainda não atualizaram aqui, mas certamente nós já temos os resultados lá na, na nós já temos os resultados lá na apresentação, tá? Então deixa eu até abrir aqui. é, Enquanto isso nós vamos conversando. Bom, foi um resultado bom da RD Saúde, não foi um resultado ruim. É, não posso falar que eu torço para o resultado vir ruim para a ação cair, mas ano passado eu lembro que quando eu avaliei, o resultado veio ruim, é, e aí, enfim, né? A galera chorou bastante com a cotação lá da companhia, mas foi bom o resultado, tá? Então, RD Saúde, uma empresa de excelência também, tá? Não tem como deixar de citar RD Saúde. RD Saúde nota 5 aqui para nós. Oitava no ranking, empresa que está no setor de varejo. É um setor, é um setor que tem margens baixas, essencialmente, eu concordo, mas é uma empresa que está no novo mercado, é uma empresa que apresenta boa estrutura de capital, né, com um free float bem alto, né? O float aqui free float aqui é de 59%, né? Então, bom free float, tem muitos controladores, é verdade. Parece ser essa família, a família Piponzi, né? Deve ser, e os Agotes, né? Mas, mesmo assim, mesmo a empresa tendo um controle amplamente familiar, é uma empresa que tem um retorno histórico muito, muito forte, tá? Então, aqui o retorno histórico é de 33% em 27 anos. Então, quem pegou a IPO disso daqui tá muito feliz, simplesmente, tá? Então, na cotação por lucro, segue aqui quase que linha reta, exceto para os anos iniciais aqui, né? Mas depois de 2014 a empresa virou outra. Saiu de R$ 2 aqui da cotação, ó, ou 3,80 para os seus R$ 22, sendo que já bateu 24, né? Então a empresa certamente tem muita qualidade. Então, vamos para a apresentação de uma vez? Vamos lá, tá? Eu já estava dando uma olhada, então já vi aqui alguns destaques, então por isso que eu sei que o resultado veio bom, tá? Então, primeira coisa que você tem que saber, se você não vê a RD Saúde há muito tempo, é que eles venderam uma operação que eles tinham com a Forbil. É super tranquilo isso daqui, tá? Eles só estão focando mais no varejo e saindo desse ramo farmacêutico, que é um pouco difícil de lidar, né? Então eles venderam essa operação lá por 792 milhões e eles vão receber isso aí de forma parcelada daqui a alguns meses, tá? Então eles tiveram 68 aberturas no mês, foi muito forte a quantidade de abertura, teve um encerramento só, receita bruta de 12%, 12 bilhões, crescimento de 20% e uma same store sales de 12% e 9%, 9 pontos percentuais acima da CIMED, que é um reajuste aí de remédios, né? Market share aqui também aumentou 19% de market share, então uma empresa consegue ganhar market share, consegue avançar com a geração de resultados e abertura de loja. É uma empresa que tem uma operação digital muito absurda, é impressionante como a empresa gera, tem uma operação digital forte, né? 66% no período e participação de 30% na receita. Quem diria, né? Para mim é estranho, tá? Uma farmácia vender tanto online. Mas tem sido tendência. Olhando para as operações da Araújo, que é uma empresa forte aqui em Minas Gerais, de farmácia, é uma empresa que também tem uma operação de digital muito forte, mas a gente não tem. Aí eu não tenho dado. Eu tenho só o achismo. Aqui eu tenho dado. 30% de participação na receita é muita coisa de digital. Tem outras empresas de varejo que lutam para ter 15, 10% do digital, é muito. Então o EBITDA ajustado veio aqui com um crescimento de 31,7%. Então, claro,
que aqui não cresceu até mais que a receita, né? Então isso aqui é destaque para a empresa que consegue fazer um bom trabalho com as despesas operacionais e administrativas, nós vamos ver isso lá. E o lucro líquido ajustado de 300 milhões, margem líquida de 2,5%, então é um negócio de margem baixa. Você escorrega na banana aqui, você cai no prejuízo. Então, mas, olhando para o histórico, é uma empresa que não tem esse histórico de prejuízo. Geração de fluxo de caixa livre positivo, 285 milhões, 136 milhões de geração total. Então, aqui está um pouco do overview do que nós acabamos de ler nos destaques. Então, aqui você consegue ver um histórico também, né? Então, no ano passado eram 3.301 farmácias, agora são 3.614. Então, a estratégia continua a mesma, expansão para todo lado, RD Saúde. Onde não tiver farmácia, nós vamos abrir. Fecharam uma apenas, número de funcionários crescendo, número de farmacêuticos crescendo, número de atendimentos crescendo em relação ao primeiro trimestre, e o número de clientes ativos também crescente, todos os trimestres aqui. Receita bruta crescendo 20%, porcentagem do lucro bruto veio aqui estável em relação à receita bruta, né? Então, em relação aos custos fixos, aos custos de produto vendido, né? CPV, se manteve estável, mas o grande problema está na operação da empresa abaixo, não está muito nos custos de produto vendido, tanto que não tem, né? Tem muito custo de produto vendido. É uma empresa parecida com. Eu tava vendo uma empresa que tem isso, né? Onde que tinha um CPV quase que zerado, né? Unifique, né? Acho que o Unifique não tem isso. Aí o EBITDA veio com porcentagem da receita crescendo em relação ao trimestre, 820 milhões. E aí o lucro líquido ajustado com margem de 2,5, 299 milhões. É um resultado de primeiro trimestre que não vem em linha com os trimestres anteriores, mas o primeiro trimestre não é forte assim. E aí a gente já vê aqui, porque o trimestre passado foi fraco também, digamos assim, né? Mas aí já veio 300 milhões aqui, e aqui não dá para olhar muito trimestre após trimestre, porque o quarto trimestre eles falaram que tiveram uma operação forte de Black Friday. Então, achei um resultado bem em linha aqui, me surpreenderia muito. Achei um resultado muito positivo, me surpreenderia muito se os negócios, se a ação de Raia Drogasil baixasse mais do que 21,50, tá? Aqui o FCL, né? Então, fluxo de caixa livre de 284 milhões, muito bom. Expansão franca, né? Aumentando muito, sendo que a maioria das lojas são maduras. Tem lojas aí que estão nos estágios iniciais, mas é uma empresa que consegue amadurecer muito as suas lojas e fazer com que as suas lojas sejam fontes de receita confiáveis, né? Então, é muito positivo isso daqui. E aí, olha só, isso aqui também é muito interessante, né? A quantidade de municípios. Vocês me perdoem que esse cachorro ele tá irritante hoje. Ele tá latindo já tem um tempinho já. Quantidade de municípios com farmácia aí aumentando, 674 municípios com alguma farmácia, seja Raia ou Drogazil, né? E a farmácia por região é forte, a participação de São Paulo lá, tanto que o maior market share está em São Paulo, e a abertura nos últimos meses foi aí muito mais da híbrida, mas a Nobre também teve grande destaque, e o Popular seguindo aqui com 15% apenas do perfil de loja que eles gostam de abrir. Então, beleza, bem tranquilo. Vamos seguir aqui com o relatório. Eu gosto do relatório de RD, tá? RD Saúde tem um RI bom também, RI muito bom. Então aqui a presença, eles falam que eles abriram um centro de distribuição lá em São Paulo. Eles abriram lá em Itupeva, São Paulo, e eles falaram que esse é o 16º centro de distribuição que eles abriram. Isso vai fazer com que eles tenham aí uma malha logística sustentável para manter a operação corrente. Aqui a participação de mercado em São Paulo crescente, mas em todas as regiões crescendo, e destaque aqui para São Paulo, que tem uma participação de mais de 30%, né? Então, os caras são muito bons lá, eles são referência. E aqui para Sudeste, eles não abrem para o estado, né?
só para São Paulo que eles abrem, mas em todas as regiões crescendo o market share de forma essencial, tá? Aqui é a digitalização, então, é impressionante. No ano passado era 21%, agora é 30%. Então a gente continua espantado em como cresce a quantidade de receita e a quantidade de participação em relação à, à receita. E aqui a grande maioria de receita gerada vem da participação dos aplicativos, né? E aí eles mantêm aí os canais digitais, principalmente com os apps, né? Então muita gente usa o app. Então, eles não estão vendendo mais muito por call center, né? E o mix de entregas aqui, basicamente, com entregas aí em até 60 minutos, o NPS caiu um pouquinho das entregas, mas do app aumentou. Então, tá melhor de mexer no app, mas o NPS das entregas baixou um pouco, mas continuando na zona de excelência, né? Não tem que reclamar aqui. Ok, eles falam que fizeram uma melhoria, no aplicativo e tal. Então, empresa, é, empresa muito competitiva com relação à entrega, né? 97% das vendas digitais sendo entregues em menos de 60 minutos. Então, a galera deve ficar ensandecida com isso, né? Pô, acabei de pedir, o trem já chegou. Então, a receita crescendo aqui 20%, quase 12 bilhões. Em todos os mercados crescente, né? Bom. Também destaque aqui para perfumaria, que cresceu um pouco menos, mas eles até explicam que nesse trimestre, como não choveu tanto, como na verdade choveu tanto e foi um verão mais ameno no Sudeste, eles tiveram um pouco de desafio aqui nos itens sazonais. Aqui é o crescimento real, né, em relação ao reajuste da CIMED. Então, o crescimento real veio muito forte, o reajuste não participou tanto assim do crescimento de venda, né? Então, bem tranquilo aqui o resultado para a RD. E aí o lucro bruto ficando aqui em mesmo patamar do trimestre anterior, com 3 bilhões de lucro bruto. Despesas com vendas crescendo um pouquinho em relação ao trimestre anterior, mas se mantendo estável em relação ao primeiro trimestre de 25, 19%. Então, eles estão fazendo aí o objetivo de melhorar a jornada do cliente, estão fazendo aí uma proposta de valor para os funcionários, né? Por aí vai. Aqui as despesas gerais e administrativas, isso aqui é o ouro da RD, tá? Eu acho que assim, por mais que isso aqui não tenha muita, assim, tem relevância, tá? 300 milhões para empresa de varejo é muita coisa. Mas, olha só, quase 295 milhões aqui, 296 milhões aqui. E aí caiu já na porcentagem, então a empresa consegue ficar muito estável com relação às despesas de pessoal, reestruturação corporativa que eles estão fazendo por lá. Isso deu muito resultado e está mantendo a despesa geral administrativa quase que no reto. Impressionante como não gasta dinheiro e consegue manter o patamar aqui abaixo dos 3% já há algum tempo, né? Aqui o EBITDA 6,9% em relação à receita bruta, crescente também 820 milhões. Veio bom o EBITDA, geração de caixa operacional, né? Aí vem a depreciação, vem a despesa financeira, né? E vem o LAIR, é super tranquilo também. Aqui o lucro líquido ajustado vem com margem de 2,5. Tá aqui para recuperação aqui da recuperação do primeiro trimestre do ano passado, que teve forte base de comparação com o calendário e com o outro ano que foi muito forte, né? Aqui eles já nem falam mais disso, mas no ano passado eu lembro, teve uma questão lá com o dengue, né? Então foi mais ou menos isso que fez o trimestre vir baixo. E aí, aqui é a reconciliação do lucro do lucro líquido, né? Aqui o ciclo de caixa, então o ciclo de caixa é bem tranquilo, o ciclo de caixa teve até melhoria na quantidade de dias aqui, né? Era 63 dias e agora é 53 dias de fluxo de caixa, né? De ciclo de caixa. Então, tranquilo. Aqui o fluxo de caixa, então a empresa que gera fluxo de caixa livre, mesmo pagando dividendo, juros sobre capital próprio, tendo o resultado financeiro que está pesando, mas mesmo assim gera fluxo de caixa operacional e a empresa consegue ter bom recurso das operações e o EBIT ajustado aumenta, tudo vai bem aqui. Aqui para endividamento a empresa mantém aqui seus 1,2 vezes, né? Mas eles até falam um pouquinho sobre a dívida, que eles vão usar muito a questão da venda do Forbil
para desalavancar e para conseguir fazer aí com que essa dívida baixe, já que ela gera aí uma, vamos olhar aqui para o retorno, na verdade eu acho que está aqui em cima, né? Quando é um resultado que toma dinheiro da empresa, né? Aqui os investimentos, CAPEX basicamente igual, né? Aqui o resultado financeiro veio em 171 milhões. Então, isso aqui faz diferença para a empresa no final das contas, né? Mas é uma empresa que está com a estrutura de capital super consolidada, muito tranquila, não tem com o que se preocupar aqui. Aí o retorno ao total acionista, né? Então, eles documentam aqui 757%. Então, incluindo as distribuições aos acionistas, isso equivale a um retorno médio anual de 15,8%. Muito forte. Aqui o desdobramento da venda da Forbil e aqui acaba o resultado praticamente, né? Eu vou olhar só para a tabelinha junto com vocês. Eu gosto de olhar a demonstração aqui consolidada. Então, como vocês podem ver aí, ó, a receita líquida de vendas aumentando, receita bruta quase 12 bilhões, lucro bruto estável, né? Não tem o custo aqui. Aqui tem custo de mercadoria vendida, né? É diferente. Mas mesmo ela aumentando um pouco, já vem aí com certo avanço, porque a crescimento na receita veio bem boa, né? Despesa com venda crescente, a gente já viu lá por quê. Despesa geral administrativa estável e a despesa operacional com um leve aumento. A EBITDA crescente, e aí aqui a receita financeira, né? Aqui o resultado financeiro vem em 215 milhões. Então isso atrapalha a empresa, né? Acaba atrapalhando. Mas falou super tranquilo ainda. Não é o resultado que vai atrapalhar. Quando o resultado vier forte como veio, né? Não vai atrapalhar tanto assim. E o lucro líquido ajustado vinha em 300 milhões. Certamente é um resultado de referência para a RD Saúde. Dado o primeiro trimestre do outro ano, eu acho que esse é um resultado muito em linha, tá? Então vamos para a nossa tabela e aqui não vai ter os destaques, né? Da IA. Aqui vai ter só o quarto tri. Enfim, não tem, né? Então vamos aqui para os nossos comentários direto, tá? Então não tem como ver a tabela também, tá? É isso. Até daqui a pouco eu volto com os comentários. Outro resultado curtinho, tá? Eu até falo mais de negócio aqui, porque dá muito espaço, mas é resultado super tranquilo aqui da raia da RD Saúde. Até daqui a pouco. Bom, vamos lá para os destaques. Não temos os destaques da IA, como eu falei com vocês, mas temos os meus destaques. Então, vamos lá. Então, houve continuidade de abertura de farmácias, destaque para o market share de São Paulo, que é muito alto, e aumento em todas as regiões, inclusive em São Paulo. Receita bruta com crescimento de 20% e massivo same store sales de 12%. Resultado excelente, impecável. Negócio no digital com impressionantes 30% de participação na geração de receita. Incrível como consegue crescer essa linha de resultado. E aí, destaque para o aplicativo, que eles mencionaram que conseguiram aumentar o NPS. E uma leve queda lá no NPS das entregas, que que seja uma pequena variação, ambas as duas métricas, quanto a métrica do aplicativo, quanto a métrica para a entrega, continuar na zona de excelência lá do NPS, Net Promoter Score, então super tranquilo. Aqui a despesa geral e administrativa muito bem controlada, incrível como isso já virou rotina ficar abaixo dos 3%. A criação de caixa operacional da empresa continua robusta, forte avanço frente ao primeiro trimestre, e o lucro líquido também consegue avançar frente ao trimestre anterior. Então o ciclo de caixa melhora, teve uma abertura de um centro de distribuição lá em São Paulo, e também teve uma mudança de alíquota que transfere essa alíquota lá no topo de cima da linha direto na receita. E aí a geração de fluxo de caixa livre robusto, tem uma estrutura de capital super tranquila, mesmo que com o resultado financeiro a empresa poderia estar fazendo resultados ainda melhores, mas para isso, né, nós temos aí a venda da Forbil que vai ajudar nesse ponto. O BA dava para escrever mais ainda destaque, mas já deu para entender que o trimestre, apesar de não vir no mesmo patamar dos 3 últimos, isso é importante falar,
E olhando aqui, por exemplo, para a apresentação, nós conseguimos ver que a geração de lucro líquido, por exemplo, ela não foi no mesmo patamar que os outros. Olha aqui, veio 400 milhões de lucro aqui, né? 365, 361 milhões no quarto TRI de 25. Mas pelo que parece, não temos mais histórico do que isso, mas pelo que parece, o primeiro trimestre costuma ser um pouco mais fraco. Mas não parece ser uma regra, parece ser uma exceção. Então, é isso. Teria muito mais destaques, mas eu acho que até aqui a gente já consegue entender o que está acontecendo com a empresa. E é isso, tá? A RD Saúde, mais uma vez, provando o seu valor. Então, é isso o vídeo, tá, meus amigos? Muito obrigado por quem me acompanha até aqui. Esse é o canal Além do Movimento. Se inscreve, deixa o seu joinha e até o próximo vídeo. Provavelmente já na quarta-feira, com outras empresas que certamente vão soltar o seu resultado, tá ok? Muito obrigado por quem me acompanha até aqui e falou!